O ministro da Defesa, José Múcio, negou que vai pedir demissão do governo. A reação veio após uma postagem do deputado federal André Janones, apoiador do presidente Lula, como eu havia dito agora há pouco. Janones escreveu ontem nas redes sociais: ministro da Defesa, José Múcio, deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas. Logo depois, Janones fez um novo post. Recebi a informação da renúncia do ministro de fonte que até aqui tem se mostrado segura e confiável. Todavia, o ministro José Múcio nega que irá renunciar. Múcio afirmou à CNN que é hora de as pessoas responsáveis se juntarem para ajudar o presidente Lula a governar o país. Segundo a apuração da âncora da CNN, Daniela Lima, quando o processo de fritura do ministro começou na noite de ontem, ele disse a um aliado: empurrado, eu não saio. Vamos ao debate? Vilhena, a gente já falou um pouquinho sobre a situação do Múcio, mas eu queria trazer um pouco do papel do Janones ali nas redes sociais também, ao longo da corrida eleitoral. Ele foi muitas vezes chamado de o Carluxo do Lula, como um homólogo ali do Carlos Bolsonaro, que sempre foi muito hostil e falando ali numa linguagem bastante agressiva e eventualmente incorrendo em fake news. É o que aconteceu dos dois lados aí, se a gente pegar esses dois personagens. Então ele traz ali, como se fosse um jornalista, uma fonte que se revelou falsa, de acordo com a postura oficial até esse momento. Olha, esse tipo de coisa não agrega nada. O Brasil realmente passa por uma crise delicadíssima, né? Uma crise, como nós discutimos aqui também, foi construída ao longo dos anos, né? Eu vejo meritória a posição das Forças Armadas de não terem se subjugado a esse assédio do presidente da República, mas o que a gente viu foi um ingresso dos militares na vida civil brasileira muito grande. A partir do final do governo Dilma, com as GLOs, isso intensificou demais no governo Temer, especialmente com a intervenção no Rio de Janeiro, como se os civis fossem incapazes de dar conta de determinados problemas e os militares foram entrando, foram sendo convidados e foram entrando, né? Com o governo Bolsonaro, isso se exponenciou, o número de militares dentro do governo foi brutal. Então, de fato, o presidente que é eleito tem essa rusga que foi gerada por motivos justificados ou não, mas, sobretudo, por um comandante militar de grande prestígio que interfere através de um tweet na decisão do Supremo Tribunal Federal. Aquilo foi um ato indevido das Forças Armadas, de um comandante do Exército contra uma instituição civil tentando interferir na política. Então, temos uma crise real, é isso que o Brasil precisa, por mais que nós tenhamos teorias, ele tem um problema real. E o ministro Múcio é um político habilidoso, que tem como função tentar reduzir a temperatura dessa crise, né? E não dá para ser engenheiro de obra pronta, quer dizer, hoje fala, puxa, mas ele deveria ter. Não, ele está se conduzindo para buscar uma transição, para que os militares retomem uma posição de caserna e saiam da vida política. Então, eu acho que nós temos que prestigiar essa opção que o presidente Lula fez. Quer dizer, Múcio não é autônomo, Múcio é uma representação do presidente Lula que está dizendo, vamos negociar e vamos com calma sobre esse assunto. Se os amigos do Lula estão querendo que ele mude de rota, eles não são tão bons amigos assim. Quer dizer, eu acho que o Múcio, ou outro que venha no lugar dele, tem que ter alguém com essa temperança, mas tem que ser uma temperança enérgica, ou seja, tem que haver lealdade à Constituição. Quem é desleal à Constituição não merece respeito. E isso alguns militares vão ter que entender. Alguns que estavam lá, dentro dos palácios, quebrando as coisas, precisam entender. Acho que os comandantes têm clareza disso, mas tem outros que não entenderam. Obrigado, Vilhena. Casagrande, você citou aí exemplos de comportamento ali da família Bolsonaro na rede social, com agressividade e com hostilidade. O Janones foi muito criticado com essa comparação à família Bolsonaro. E teve um determinado momento na corrida eleitoral que ele até pregou que tem que devolver dente por dente, pagar na mesma moeda, se espalhou fake news, tem que espalhar também, algo assim indicando esse caminho. E aí se coloca como reação, mas aí chega um momento que já não é reação, é ação também. Como é que você avalia esse tipo de comportamento? Cara, eu condeno qualquer tipo de fake news, qualquer tipo de mentira. O que ele está fazendo, primeiro que ser comparado
ao Carlos Bolsonaro, ele já tinha que sentar, contratar um psicólogo, um psiquiatra, fazer uma terapia, porque eu iria ficar preocupado se algum bolsonarista me elogiar. Se eu pegar uma coluna minha e tiver algum bolsonarista, pô, gostei da sua coluna, Casão, eu vou ligar para minha psicóloga na hora, porque eu estou errando em alguma coisa. Então, ele já deveria estar pensando assim. Então, não cabe em nenhum momento uma fake news, uma mentira, muito menos agora. Olha o Brasil como é que está. Está pegando fogo, estão tentando reconstruir, estão tentando evitar novos ataques. E aí colocar acender essa fogueira, né? Jogar palha, jogar madeira nessa fogueira que tá fervendo, não ajuda em nada o governo do Lula, muito menos o Lula nesse momento. Então ele está errado completamente. Não está ajudando em nada, muito pelo contrário. Obrigado, Casagrande. A gente precisa de considerações rápidas para encerrar o programa, Zambelli e Hélio. A questão é a seguinte, o PT muitas vezes reage a quem não é do PT. E a gente viu várias informações ali do bastidor sobre Simone Tebet, por exemplo, qual cargo ia ficar, acabou ficando no planejamento, mas tem ciúme. José Múcio passa pela mesma coisa, há outros personagens que estão em situação semelhante. Como é que você avalia aí? O Múcio tem como adversário o PT nesse momento? Olha, Felipe, primeiro assim, eu não tenho procuração para defender o Janones, porque eu acho que ele é, no mínimo, controverso, uma figura controversa. Mas eu acho que nesse caso, ontem, ele só vocalizou algo que disseram para ele, e fontes qualificadas. Porque o PT ontem... Provavelmente de dentro do PT. Várias fontes do PT estavam já tratando como certa a saída do Múcio. E talvez muito mais como um desejo do que uma informação concreta. Mas havia esse movimento efetivo dentro do governo e fora do governo de fontes ligadas ao PT. Agora, sobre o Múcio, eu acho assim, não tem... Primeiro que, se a situação dele ficou delicada pelas declarações infelizes e tal, pela conduta ali no meio da crise, a questão prática para o Lula é o seguinte, o que fazer com a posição do ministro da Defesa? O ministro da Defesa foi escolhido, na transição, ele foi escolhido, o Múcio, porque ele fez um compromisso com as Forças Armadas de escolher os comandantes pelo critério da antiguidade. Que seria uma maneira de dizer assim, não vai ter uma ingerência política, eu não vou escolher aqui um comandante que é mais alinhado ou menos alinhado politicamente ao presidente. Eu vou seguir o critério da progressão da carreira, que é muito cara aos militares, a hierarquia e tal. Então ele, enfim, equacionou um problema de transição que foi escolher os comandantes pelo critério da antiguidade. O mais antigo, o que merecia, pelo critério hierárquico, assumiu o comando. Então, foi aprovado naquele momento a decisão do Múcio. O Múcio foi até aplaudido na transição. Pô, o cara teve uma... ele escolheu o caminho correto. Agora, você vai trocar o ministro da Defesa, enfim, 2 dias, 3 dias depois de um ataque sem precedentes à democracia, com essa nuvem pairando sobre os militares, sobre as Forças Armadas. Quem vai para o lugar do Múcio? Qual é o personagem? É alguém ligado ao PT? Alguém ligado à esquerda? Então, é muito assim... ele tem oposição dessa área ideológica do governo, mas não há uma alternativa prática para que o Lula possa trocá-lo. Então, vai continuar. Obrigado, Zambelli. Hélio Beltrão, como é que você vê aí essa situação? Olha, eu acho que é mais do que o que ele falou, não. Eu acho que existe um juízo político sobre a omissão em relação ao que aconteceu domingo. E a omissão não é só do governo do Distrito Federal, mas também do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. E, de novo, quem é o chefe dos dois? É o Lula. Então, eu suspeito que o Lula será obrigado a fazer um cálculo se vale a pena ou não sofrer politicamente por conta desses ministros que são da confiança dele, que estão na hierarquia de comando, que poderiam ter feito algo para minimizar o que aconteceu. Eu mencionei, eu acho que alguns dias atrás, Felipe, quando começaram a falar dessa fritada de ministros, de que você só deve acreditar em algo até que seja negado oficialmente por 2 vezes. Né? Naquela vez foi a primeira vez. Eu acho que agora veio a segunda vez. Eu acho que pode estar perto de cair. Obrigado, Hélio Beltrão.